De volta com o Manhã no Ar, são exatamente 6 horas e 43 minutos. E a gente volta a falar agora daquele suposto caso de negligência médica que teria levado à morte de uma mãe e um recém-nascido. O caso aconteceu no fim de semana na maternidade Balbina Mestrinho, aqui em Manaus. Uma mulher e o bebê dela morreram durante o parto dentro da maternidade Balbina Mestrinho, no bairro Praça 14. O caso ganhou repercussão nas redes sociais após a divulgação de um vídeo. O pai da criança recebe a notícia, fica desesperado e é contido pelos seguranças. A família diz que ele foi agredido. Meu filho se desesperou e saiu, até machucaram ele, os guardas de lá. Saiu desesperado. Dona Melita foi a pessoa que acompanhou Ila durante o período que ficou internada. A sogra relata que a vítima sofreu desde quando deu entrada na maternidade. Aí eu perguntei, doutor, por que estão levando ela para a UTI? Não, é só para reanimar ela, que ela está um pouco cansada. Aí depois vieram falar que ela ia voltar para o centro cirúrgico. Com meia hora o médico veio falar para a gente que a dona Ila tinha acabado de falecer. Ila estava com 8 meses de gestação e, de acordo com a família, ela e a bebê estavam com todos os exames em dia. Tanto é que ela fez o acompanhamento médico tudo aqui pela casa aqui do bairro, pela casinha, deram o maior apoio ao pessoal do bairro aqui. Ela estava com as 2 últimas ultrassom em dia, a criança estava perfeita, ela não tinha nenhum tipo de pressão alta, pressão baixa. Nada. Ela estava com saúde perfeita. O único problema dela foi ela foi para lá sangrando e eles não fizeram de conta que nada estava acontecendo. Ila Arantes Fernandes tinha 35 anos. Era indígena da etnia Cocama. O corpo de Ila e da bebê foram velados em uma igreja no bairro São Pedro. Ela deve ser enterrada na próxima sexta-feira em Fonte Boa, município do Amazonas, onde nasceu. Ila deixa 2 filhas, uma de 16 e outra de 7, e um filho de 19 anos. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que a paciente deu entrada na maternidade Balbina Mestrinho na última sexta-feira, se queixando de dores no ventre e febre há 6 dias. Ela foi imediatamente internada para acompanhamento em enfermaria de alto risco. Segundo as informações, ela teve deslocamento prematuro da placenta e a morte do bebê foi constatada no sábado. A mulher teve uma forte hemorragia e foi submetida à transfusão de sangue. Na UTI, ela teve 3 paradas cardíacas antes de morrer. Em nota, o presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Mário Viana, pediu que os fatos sejam apurados e esclarecidos, mas considera injusta a responsabilização dos médicos nesses casos, já que, segundo eles, as unidades de saúde do estado e do município estão em condições precárias. E sobre esse caso que a gente acabou de ver, o secretário de Saúde disse que uma sindicância vai ser aberta para apurar as responsabilidades. E ontem o governador do Amazonas anunciou que vai buscar empréstimos na ordem de 900 milhões de reais para cobrir o rombo da saúde. O governo também espera contar com a aprovação dos deputados para usar os recursos do FTI, o Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Amazonas. A proposta do governo é usar 40% dos recursos do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas. O projeto foi retirado de pauta na Assembleia para alterações e deve voltar a tramitar na Casa essa semana em regime de urgência. Uma das possibilidades é a gente contrair empréstimos internacionais através do BID e BIRD. Com eles a gente tem a possibilidade de fazer empréstimo de até 150 milhões de dólares. Nós também podemos fazer operações domésticas, que é junto ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica. A gente pode emprestar até 300 mil reais. Talvez se a gente conseguir de um, talvez do outro não seja necessário. De acordo com o governador, o remanejamento da verba é para o pagamento de salários atrasados e para ajudar a área da saúde no interior. O valor pode chegar aos 350 milhões de reais. 15% vai para a saúde no interior, o restante para o pagamento de terceirizados. O governador Wilson Lima determinou com que haja o pagamento mensal das despesas correntes. E isso vale para todos os prestadores de serviço. Agora nós estamos discutindo a necessidade de pagamento do retroativo. Há uma preocupação com a organização geral desses débitos e todas as medidas que devem ser aplicadas para isso serão realizadas.
Para que os recursos do FIT sejam usados, o governo depende da aprovação da Assembleia Legislativa. A proposta vai ser analisada pelas comissões de Constituição e Justiça, de Assuntos Econômicos e da Comissão de Saúde. Mas já há uma sinalização positiva dos deputados em aprovar a proposta. A Assembleia Legislativa não faltará o apoio a essas medidas do governo que entendemos que serão importantes para equacionar toda essa questão, principalmente da saúde. Durante a coletiva em que anunciou as medidas que vão ser tomadas para solucionar os problemas na área da saúde, o governo também se pronunciou sobre a morte da mãe e do bebê durante o parto na maternidade Balbina Mestrinho neste domingo. A suspeita é de negligência médica. Segundo o secretário de Saúde, a Suzan deve esperar as investigações do Conselho Regional de Medicina para então definir o que vai ser feito. É obrigação nossa instaurar os procedimentos de apuração, eles já se encontram já instaurados e com a instauração desses procedimentos nós teremos condição de apurar se a conduta foi adequada ou não. E em não sendo, as medidas de correção devem ser aplicadas, inclusive as possíveis medidas de punição. E o Hemoan convoca doadores de sangue para abastecer o estoque para esse carnaval. Esse período é um dos mais críticos. E sobre esse assunto eu volto a conversar com a Tamires Clé, que está ao vivo e vai trazer os detalhes para a gente. Tamires, o Vampirão vai à caça de doadores, né? O Vampirão, para quem não conhece, é aquela estrutura móvel do Hemoan que fica em vários pontos da cidade, tentando aí conseguir o máximo de doadores possíveis. Pois é, né? Tipo uma espécie de caminhão, ônibus ali bem grande que leva os funcionários e tem todo o equipamento necessário para fazer a coleta do sangue, porque a gente sabe que muita gente às vezes não tem um tempo de ir lá na sede do Hemoan ou então lá na maternidade Ana Braga para fazer essa doação, que é muito importante, porque ajuda muitas pessoas, principalmente numa época que tem evento, que a gente sabe que acidentes acontecem, a gente sabe que fica às vezes um pouco mais violento, então é preciso realmente ter o estoque abastecido. Então, o Hemoan fez uma parceria com algumas instituições para estacionar o Vampirão em alguns locais. E a gente preparou aí um endereço certinho para que você possa acompanhar agora aí com a gente na tela, que são os lugares onde esse Vampirão vai ficar até a próxima semana. Olha só, a gente tem a sede do Tribunal de Justiça do Amazonas, lá vai ficar hoje, né, das 8 horas da manhã até o meio-dia. Amanhã vai estar lá na Casa das Correias, que fica na Avenida Rodrigo Otávio, no número 4050, ali no Japim, das 2 da tarde às 6 horas. Aí a gente tem também a Record Pharma, vai estar no dia 21 de fevereiro, lá na Avenida Buriti, número 190, no Distrito Industrial. Vampirão vai estar por lá nesse dia. No dia seguinte, vai estar no Centro de Convivência Madalena Acedal, que fica ali na Avenida Brasil, na Compensa, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. E a última arte mostrando para a gente que o último dia vai ser o Fórum Ministro Enoque Reis, no dia 26 de fevereiro, na Avenida Paraíba, sem número, no São Francisco, das 8 horas da manhã até o meio-dia. Agora, a gente precisa de alguns tipos específicos, né? Porque a gente sabe que todos os tipos são importantes realmente, mas o AB positivo, AB negativo, o B negativo, A positivo e O positivo são os mais importantes, os mais críticos. Normalmente precisam um pouco de mais e o estoque está realmente muito baixo. Se você não puder ir em algum desses locais, como eu disse no início, tem outros 2 pontos onde você pode ir para doar sangue, que é a sede do Hemoan, que fica ali na Avenida Constantino Neri, e tem ainda a maternidade Ana Braga, que fica no São José, na Cosme Ferreira. Você pode ir lá no horário comercial para doar sangue. E quem que pode doar sangue? Então, são maiores de 16 anos até 69 anos. Lembrando que abaixo disso é preciso de autorização dos pais, abaixo de 18 anos, né? E você precisa estar bem alimentado, você não pode estar com alguma doença infecciosa ali no momento, não pode estar com resfriado, por exemplo. Eles vão fazer uma bateria de exames no seu sangue para saber se realmente esse sangue pode ser doado para outra pessoa. E é importante também que você, como eu disse, vá bem alimentado e descansado, né? Porque senão você pode acabar passando mal. Então, doe sangue. Realmente não é só nessa época que o Hemoan precisa de doação. O ano inteiro os doadores podem ir lá, basta levar um documento com foto e preencher esses requisitos que eu estava falando para vocês. Adriane.
Até porque a gente nunca sabe quando é a gente que vai precisar desse sangue que é doado ali, então é importante manter sempre esse estoque atualizado e ajudar a salvar vidas. Muito obrigada, Tamires, pelas informações. E já a gente volta com os casos de polícia. Ontem, mais um ônibus foi invadido por bandidos e cerca de 50 pessoas foram feitas reféns. E a gente também conversa com o novo superintendente da SUFRAMA. É já.